E aí nós tivemos a segunda grande aula aberta, que aconteceu na sede do MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos, e nós produzimos um documentário e naquela segunda grande aula nós fomos nos assistir e ver quanto é bom, né? Deus, no Primeiro Testamento, em Gênesis, a cada vez que ele fazia as coisas, ele parava para ver o quanto era bom. Era bom. No dia 28 de dezembro de 2006, foi organizada a terceira grande aula aberta, da primeira de 1º de outubro de 2005 até 28 de dezembro de 2006, nós já estávamos no Teatro do Parque, numa aula para aproximadamente 1000 pessoas. Então nós nos reunimos e dizemos, vamos ver se a gente consegue de alguma forma influenciar na Câmara Municipal do Recife os parlamentares, os vereadores que ali estão. Então nós fomos e organizamos a 4ª aula aberta. Porque dentro de si o coração cultua, o coração clama, o coração percebe que a humanidade está clamando. Quando realizamos na Câmara dos Vereadores para cerca de 300 pessoas, nós pensamos, nós podemos avançar um pouco mais. Nós podemos, então, contar para os deputados o que é possível. Como é que de uma favela sem estrutura, nós podemos dizer para ele, em viva e em voz clara, como é que está essa população. E aí, mais uma vez, esse acervo de beleza representada por religiões, movimentos e grupos culturais, já estávamos na Assembleia Legislativa. E depois da Assembleia Legislativa, na sua 5ª aula, nós voltamos para a favela Bola de Ouro num outro documentário para nos assistir novamente e fazermos uma avaliação festiva. E no dia 15 de dezembro de 2007, lá também era palco naquela 6ª aula para uma assembleia, onde foi decidido que a 7ª aula, a 8ª, a 9ª e a 10ª aula, ela aconteceria com um outro destino. Ela seria atos pré-seminário e de seminários de solidariedade às mulheres mães que perdem os seus filhos diariamente em Pernambuco. Terezinha teve um filho que foi assassinado há alguns anos atrás, há 4 anos. Um rapaz muito jovem, desde criancinha participava daqui da atividade. Juntamente com Terezinha tem Dona Lourdes, que perdeu Priscila, tem Graça, que recentemente perdeu Denis, tem Dona Marinalva, que perdeu... Onde há um endereço, e nesse endereço se configure a presença da solidariedade, nós podemos dizer que Deus está falando com aquele que foi solidário e com aquele que foi, digamos assim, alvo dessa solidariedade. Então esse Deus de muitos nomes, ele se torna o mesmo Deus quando ele é o Deus de amor. O Deus de várias expressões se torna o mesmo Deus quando esse Deus é o Deus da solidariedade. Esse Deus se torna o mesmo Deus em qualquer uma cultura quando a presença da libertação e da justiça ganha forma. A gente percebe que Deus, ele queria convidar a humanidade, queria convidar a vida a prestarem um grande mutirão. E ela queria mostrar que mutirão não é mutirão com uma só pessoa. E daí o próprio Deus se encarrega de forma tríplice, se apresentar como Filho e se apresentar como Espírito Santo. E esse Filho, digamos, ele tem mais a presença do masculino em Deus, e esse Espírito Santo que mais tarde se apresenta como uma pomba, traz mais a figura do feminino. Então, nós podemos perceber que esse feminino que dá luz, esse feminino potencialmente gerador, pode ser ilustrada na figura
da liberdade da asa da pomba. Então nós entendemos que o culto, ao mesmo tempo que ele é bem religioso, nas suas marcas fortes, como a Eucaristia, como o batismo, como as classes de catecúmenos, como as ênfases que, digamos assim, uma pessoa de longe diria é uma igreja. Ao mesmo tempo, esse espaço, ele é um espaço completamente pedagógico e, através da sua liturgia, o fiel pode ter uma ideia de que tudo aquilo só tem valor e, de fato, chega como um culto até a presença de Deus, na medida de que o amor ao próximo como a nós mesmos e o amor a esse Deus sobre todas as coisas, de fato, for uma prática dessa comunidade de fé. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Se nós vermos uma lágrima e tivermos condições de identificar aquela lágrima e não sabermos quem foi que a despejou, nós não saberemos se é uma lágrima de alegria ou uma lágrima de tristeza. Então, eu posso também dizer que é uma lágrima de alegria e uma lágrima de tristeza. De alegria, porque é um privilégio muito grande ser pelo menos uma lágrima nesse imenso oceano que é esse projeto. E de tristeza, por perceber que estar também presente é estar presente porque muitos gritos têm sido dados e não são os gritos de alegria. Então eu diria que essa única lágrima que daqui a pouco deixará de ser lágrima, evaporará e deixará de existir. E enquanto não se evapora, que o processo de se evaporar é muito rápido, eu tentarei ser lágrima de alegria. E não é o choro completo, é uma gota de lágrima. E aí eu me sinto como uma lágrima no meio do oceano de todo esse projeto.